Então, a primeira resposta que vai vir é justamente a página do Arduino com o comando, né, que a gente vai utilizar para configurar a nossa interrupção. Vejam que, dependendo do modelo do Arduino, eu tenho pinagens diferentes em que eu posso utilizar a interrupção, né? Eu não posso utilizar a interrupção em todos os pinos de um Arduino, tá? Existem pinos em cada Arduino que eu tenho uma configuração de interrupção, tá bom? Mas a gente vai ver aqui no código como é que a gente vai fazer essa configuração. Por exemplo, no Arduino Uno, que nós estamos utilizando, nós podemos utilizar o recurso, né, de interrupção tanto no pino 2 como no pino 3, tá? Esses são os pinos que nós podemos utilizar. Os outros pinos não têm o recurso de interrupção. Por exemplo, em modelos como o Mega, eu tenho mais pinos, né, que eu posso utilizar com o recurso de interrupção, e assim por diante. Vai depender de cada modelo. Ok? Muito bem. Então, vamos fazer, então, nossa aplicação aqui de leitura, né, da temperatura ambiente, utilizando o sensor DHT11, que vai estar ligado na porta D8, né, na porta digital 8 do Arduino, e nós vamos estar utilizando a interrupção para monitorar o estado da porta 3 do Arduino, que eu vou mudar o estado dessa porta através de um push button, tá? Então, ó, eu vou monitorar através da interrupção a porta número 3, tá? E eu vou mudar o estado dessa porta de 0 para 1 através de um push button ligado no sistema, tá? Então, quando eu clicar o push button, o estado da porta vai mudar de 0 para 1 e o meu comando vai chamar uma rotina específica que eu quero para fazer um controle, né, dentro da minha sequência de rotinas, né, dentro do meu código, tá? Então, vamos lá, entendendo um pouquinho aqui o nosso código, ó. Então, o comando que faz a configuração, né, da interrupção é o attach interrupt, tá? E aqui, pessoal, é um recurso, né, do Arduino interessante, que é o seguinte, ó, se eu passar o primeiro parâmetro, que é qual é a interrupção que eu quero utilizar, o recomendado é utilizar esse método chamado digital pin to interrupt, onde eu vou passar aqui o pino que eu quero utilizar a interrupção. Então, a gente está utilizando aqui a porta 3, eu vou colocar digital pin to interrupt 3. Por que isso? Porque esses números confundem um pouco. Na verdade, quando eu estou utilizando a porta 3, o pino 3 no Arduino, eu estou utilizando a interrupção 0 ou a interrupção 1. Para não ter essa confusão, já que essas interrupções elas mudam de número, de modelo para modelo do Arduino, hoje nós temos essa possibilidade de passar através do digital pin to interrupt 3, que aí não vai ter erro. Ele vai saber qual é a interrupção que eu estou querendo utilizar no hardware, tá? Basta eu passar a porta que eu quero aplicar. O segundo parâmetro é o nome da rotina que eu vou executar quando ocorrer o evento, que no nosso caso aqui o evento é o quê? Clicar, né, no push button, tá? E, por último, aquele parâmetro de como que ele vai ficar lendo, né, e fazer o trigger, ou seja, iniciar essa rotina para tempo, tá? Então, no caso aqui, eu vou ter o rising, ou seja, o pino está 0, quando eu clicar no pino, quando eu clicar no push button, o pino vai mudar de 0 para 1, ele vai estar sendo monitorado através da interrupção e vai avisar para o processador que houve uma mudança desse estado e vai rodar a minha rotina para tempo. Ok?
Tem mais algumas configurações, onde eu inicio, né, o meu sensor DHT11, tá? E aqui eu digo que no pino 3, eu quero um pull-up, né, para estabilizar o sinal que vai vir de um push button, tá? Através aqui desse comando. Muito bem. Continuando aqui no código, o que é que nós vamos fazer agora, né? Criar uma rotina de loop, né, um while, que só vai executar a leitura, tá, quando algumas condições estiverem verdadeiras. Que condições são estas? Primeiro, eu tenho aqui uma variável chamada wrap, que vai mudar à medida que eu clicar no meu botão do push button, tá? Já já vou mostrar para vocês a rotina, né, que vai ser executada quando eu clicar no botão. E também eu preciso verificar se a última leitura que eu fiz de temperatura tem pelo menos 2 segundos, né, de intervalo. Por que isso? Porque o sensor DHT11, ele demora um pouco para fazer a leitura, né, ele demora 250 milissegundos para fazer a leitura, e esse atraso do sensor pode chegar a 2 segundos. Então, eu estou fazendo aqui, no meu código, com que essa leitura da temperatura do sensor seja de 2 em 2 segundos, para não ter nenhum problema de erro de leitura, né, e é mais do que o suficiente para a gente ler, né, a temperatura ambiente. Então, aqui eu faço um check para ver se a última leitura tem pelo menos, né, 2 segundos ou 2 milissegundos. E, se tiver, ele vai entrar aqui no nosso código. Se for a primeira medição, se a medição estiver iniciando agora, né, ele vai aparecer uma mensagem no meu monitor serial chamado início de medição, né? Vai executar a medição através desse método temperature, né, da biblioteca DHT, e vai mandar para a porta serial o valor da temperatura, né, através do evento temperature, né. Então, esse aqui é o valor da temperatura que vai ser enviado para a porta serial. Bem? Então, muito bem. Por último, nesse código, nós temos o quê? A nossa ISR, né, que é a nossa rotina, que vai ser chamada quando a interrupção for acionada, tá? Quando o botão for pressionado. Então, aqui, ó, nós temos o quê? O nome da nossa rotina, que nós vamos definir lá no código, já mostro para vocês, que eu chamei de para-tempo, né? E aqui eu tenho uma estratégia, né, para evitar um problema muito comum, né, quando você usa push button e interrupção, que é o seguinte. O push button, ele é um botão, é mecânico, tá? E ele tem uma certa inércia, né, para mandar o sinal quando você aperta o botão. Ou seja, você apertou uma vez, mas pode ser que para o Arduino, para o código, você tenha apertado várias vezes. Porque tem essa instabilidade, né, quando você aciona o botão por ser um componente mecânico. Então, o contato ele não se faz de uma vez e se extingue de uma vez, né? Você pode quando apertar, apesar de ser muito rápido, mas aí a gente está falando, né, de processadores que utilizam 16 MHz, quando você apertar, pode ser que ele já detecte, né, uma sequência de acionamentos, tá? Então, eu tenho como fazer o tratamento disso através do código. Qual a estratégia que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, ó, ele só vai entrar aqui no if, né, se o botão foi acionado no mínimo 250 milissegundos de intervalo. Ou seja, se eu cliquei uma vez, né, e ele detectar que foi clicado outra vez,
Se essa outra vez não tem pelo menos 250 milissegundos de intervalo entre a primeira e o segundo clique, ele não vai executar o comando que está dentro aqui do if, né? Então, isso me garante que quando eu clicar, ele só vai acionar uma vez a interrupção. Ele não vai ficar interpretando que eu estou clicando várias vezes o push button, né? Então, eu coloquei aqui um intervalo de 250 milissegundos, que é mais do que o suficiente, né? Então, toda vez que eu clicar, ele vai checar se o último clique foi feito há pelo menos 250 milissegundos atrás, né? Para evitar ficar clicando em sequência devido a essa inércia, né, do botão mecânico, né, do push button, tá? Então, uma vez que eu cliquei e foi satisfeito, né, esse critério de que não é um duplo clique, né, dentro de 250 milissegundos, ele vai checar se o rep, né, aquela variável rep, é igual a 1, deixa eu só melhorar aqui a posição, né, se o rep é igual a 1, ou seja, se agora eu estou medindo, se eu estou efetuando a medição, né, o rep é igual a 1 é porque eu estou efetuando a medição. E eu cliquei. Se eu cliquei, então ele vai mudar o estado do rep de 1 para 0, tá? E vai imprimir uma mensagem chamada medição suspensa, ou seja, ele estava funcionando, ele estava lendo, eu cliquei, a interrupção chamou essa minha função, passou aqui pelos critérios, e agora eu suspendi a medição, né? Não está mais lendo, não vai mais ler o meu sensor de temperatura. De outra forma, se eu cliquei e ele estava parado, né? Se o rep agora é 0, que é o else, né, aqui do if, ele vai colocar, então, atribuir o rep igual a 1, ou seja, vai voltar a fazer a medição, né? E como é a primeira vez, ele vai colocar a variável start igual a 0, para que ele entre lá no if do loop anterior e apareça a mensagem, né, apenas uma vez, quando eu clicar o início da medição, que a medição está sendo iniciada, tá? E aí, bom, isso é a nossa rotina aqui da interrupção. Bem? Muito bem, vamos ver então como é que isso tudo vai funcionar, né, lá dentro do nosso código do Arduino. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso IDE do Arduino. Tá? Eu vou passar agora um novo código, né, para o meu Arduino, que é esse código aqui, que nós acabamos de ver, tá? Onde eu tenho aqui a minha rotina para tempo, né? E eu tenho aqui a minha interrupção sendo configurada. Então, eu preciso passar agora esse código para o meu Arduino. Como é que eu vou fazer isso? Através aqui do meu botão de upload. Então, ele vai compilar esse código e vai fazer o update no Arduino. Muito bem. Deixa eu pegar agora aqui a imagem do Arduino para a gente ver isso acontecendo, né? Então, eu vou rodar agora o meu monitor serial. E vejam que ele começou a medição, de 2 em 2 segundos, como eu tenho aqui no código, tá? Intervalo de 2.000 milissegundos. Então, de 2 em 2 segundos, ele está aquisitando aqui a temperatura. Bem? Então, eu vou agora aqui no Arduino, ó, e vou clicar no meu push button. Cliquei no meu push button, a medição foi suspensa. Bem? Vamos lá, vou clicar novamente e a medição vai voltar a ser executada. Vejam que sem duplicidade, né, de cliques, está funcionando na forma ideal. Mais uma vez, cliquei, medição suspensa.
Tudo bem? Então, nosso código está funcionando perfeitamente. Muito bem, voltamos agora aqui para o nosso material. Bom, mas nós vimos, né, o resultado da medição através aqui do próprio monitor serial, né, do Arduino. Então, o Arduino está lendo, mandando para a porta serial, e o próprio monitor serial do IDE, do Arduino, consegue ler essa mensagem, né? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos ler essa temperatura, né, que o Arduino está coletando, e vamos gerar um gráfico na tela aqui do computador através do Python, né? Então, eu vou ler na porta serial essa informação da leitura que o Arduino está mandando e vou gerar um gráfico, né, para monitorar essa leitura da temperatura utilizando o Python no próprio computador, né? Então, vamos lá. Para isso, o que é que nós vamos precisar utilizar? Nós vamos utilizar, basicamente, 3 bibliotecas, tá? Que é a biblioteca Matplotlib. A biblioteca Matplotlib é uma biblioteca muito conhecida, né? Faz parte, basicamente, da instalação do Python, né? Em algumas distribuições, ela já vem pré-instalada, tá? E é uma biblioteca gráfica que nos permite gerar e configurar uma série de gráficos, né, utilizando aí o Python, tá? A outra biblioteca que nós vamos utilizar é a NumPy, é uma biblioteca numérica, né, bastante conhecida também no Python, que trabalha com arrays, né, de matrizes numéricas, tá? Então, ela tem uma série de funcionalidades, uma série de facilidades para a gente trabalhar com arrays multidimensionais, né, de numéricos. Então, ela é muito poderosa, muito eficiente, né? E nós vamos trabalhar com a biblioteca DrawNow, tá? A biblioteca DrawNow vai ser responsável por fazer a atualização do gráfico, enquanto nós estamos recebendo, né, novas leituras de temperatura ambiente do Arduino, tá bom? Então, basicamente, vamos trabalhar aí com essas 3 bibliotecas. Então, vamos entender aqui um pouquinho do código, né, do Python, que vai fazer essa leitura da porta serial, com os dados que o Arduino está mandando, e vai gerar o gráfico, né, na tela aqui do computador. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer no código do Python é o quê? Importar as bibliotecas necessárias, né, para a nossa execução aqui do nosso código, tá? Então, eu vou importar a biblioteca serial, que é a PySerial, né, que faz a comunicação. Vou importar a NumPy, que nós já acabamos de conversar sobre ela, a Matplotlib, né, e aí eu vou importar a PyPlot, que é uma subbiblioteca, vamos dizer assim, da Matplotlib, e vou estar apelidando ela de PLT, assim como a NumPy, eu vou estar apelidando ela de NP. Isso aqui me facilita dentro do código, quando eu preciso chamar essas bibliotecas, eu não preciso ficar repetindo toda essa palavra, né, toda essa palavra. Basta eu chamar PLT, e o código já vai saber que eu estou me referindo a essa importação. E vou chamar a biblioteca DrawNow, né, para que eu consiga atualizar o meu gráfico em tempo real aqui na tela. Muito bem, então essa é a primeira parte do nosso código. Na segunda parte, eu vou fazer algumas configurações, né? Então, eu vou instanciar... eu vou instanciar o meu objeto serial, né, porta serial, através, né, do comando serial.serial
do Python, eu vou instanciar, ou seja, eu vou criar, né, o objeto serial, que vai ter as configurações da porta com 10 e do bound rate 9600, como nós já vimos. E vou criar aqui meu objeto Arduino Data. Tá? Muito bem. Depois disso, eu vou precisar criar uma função, tá? Para atualizar o meu gráfico. Então, essa aqui é a função que eu vou chamar dentro do código do Python para atualizar o gráfico, né, que está sendo criado. Então, coloco aqui algumas configurações, como o título, né, temperatura, o máximo e o mínimo do eixo Y, que eu coloquei aqui de 0 a 40, que eu acho que é mais que o suficiente, né? Se ele vai mostrar o grid no gráfico, qual o label, né, do Y, eu coloquei aqui graus Celsius, né, que é a temperatura que nós vamos estar lendo, tá? E aqui ele vai criar o gráfico e vai ficar atualizando esse gráfico. Bom. Próxima parte do código, nós vamos gerar um loop, né? Assim como nós temos lá no Arduino, a gente consegue também gerar um loop dentro do Python através da instrução while true, ou seja, enquanto for verdade, ele vai ficar executando, né, esse código, né, esse bloco de comandos. E o que é que nós temos nesse bloco de comandos? Similar como que nós vimos lá no Python, né, ou lá no Arduino. Eu vou ler a linha que tem disponível lá, a mensagem que está lá na porta serial, tá? Aqui eu vou só fazer um tratamento dessa informação e jogar o valor dentro da variável dataArray, tá? Eu vou checar se o que ele leu é um float, ou seja, é um valor numérico, que pode ser que venha algum erro, né, de leitura, e aí venha um código not a number, NaN, e aí o gráfico vai dar problema, né, vai se perder. Então eu checo se ele leu realmente um número. Se ele leu um número, eu vou guardar esse número dentro de uma variável chamada temperatura. Vou adicionar uma lista, né, que eu estou gravando aqui dentro do meu código chamada temp, com esse valor novo da temperatura. Vou atualizar o meu gráfico através do drawNow, chamando aquela rotina de atualização do gráfico. E vou apenas colocar aqui um comando para ele mostrar também no terminal, né, do VS Code, que é o que a gente está utilizando, o valor da temperatura aqui, apenas como uma informação adicional, tá? Muito bem. Então, isso é o código que nós temos para executar. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui algumas atualizações para que essa história toda dê certo, que é a seguinte. Primeiro, deixa eu chamar aqui a nossa imagem do Arduino. No código aqui do Arduino, que faz a leitura e envia a informação, né, para a porta serial, eu vou fazer a seguinte adaptação. Eu vou tirar essas mensagens, né? Por quê? Porque o Python vai estar esperando apenas um valor, né, que eu vou converter para valor numérico. Então, eu vou tirar essas mensagens de início, de medição, porque ele não vai entender isso aqui quando chegar lá no Python. Eu não tratei, né, isso dentro do meu código, só para facilitar. Então, eu vou tirar essas mensagens para que ele mande apenas o valor numérico que ele leu, né, no sensor DHT11. Bom? Então, uma vez que eu atualizei aqui meu código, eu vou fazer um novo upload. Vejam que aqui, né, vai já piscar a luzinha do Arduino, dizendo que ele recebeu, né, está recebendo as informações. Tudo bem, terminou de fazer o upload. Então, ele já está pronto para enviar apenas o valor, né? E agora eu vou chamar a minha rotina do Python, que é essa rotina aqui, que nós acabamos de ver, que vai fazer a leitura da porta e vai gerar aqui o nosso gráfico.
tá? Então, vamos lá, executar. Então, está aqui, apareceu o gráfico e já vai aparecer os pontos que estão sendo executados. Então, vejam aqui no terminal que ele está lendo 29 graus, né, e está atualizando aqui o gráfico. E o comando continua, a interrupção. Ó. Vou clicar aqui para parar a leitura. Cliquei, parou de enviar informação para a serial, e o gráfico parou de ser atualizado. Vou clicar novamente, vai continuar o envio das leituras. Bem? Ó, nenhuma variação, porque a temperatura ambiente, né, não vai mudar em poucos segundos. Mas vejam que está lendo e está efetuando aqui a atualização do gráfico. Eu vou clicar mais uma vez para parar. E vou dar um Ctrl C e clicar novamente para ele interromper, né, a execução do comando. Então, beleza, está funcionando a contento, tá? Muito bem, vamos voltar então aqui para o nosso material. Ok, pessoal, então nós vamos ver agora sobre um protocolo de comunicação chamado Firmata. O que é um protocolo? Um protocolo é uma linguagem, né? Então, se você tiver diversos dispositivos falando a mesma linguagem, você pode fazer com que eles se comuniquem entre si, né? Então, essa biblioteca, né, Firmata, existe para o Python, existe para o Arduino, existe para outros dispositivos, e faz com que eles conversem, né, utilizando a mesma linguagem, tá? Então, no Python ele se chama PyFirmata, e no Arduino, por exemplo, ele se chama simplesmente Firmata. Então, você está trabalhando, né, com essas mesmas plataformas, utilizando o mesmo protocolo, você consegue fazer a comunicação direta entre eles, né, pela porta serial, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós conseguimos agora controlar diretamente as portas, né, do Arduino, e ler as portas do Arduino, e fazer nossa lógica de programação, tudo no Python, tá? Em vez de fazer lá na IDE do Arduino utilizando o C++, eu posso fazer agora a minha lógica e controlar as portas do Arduino utilizando o Python, porque eu vou me comunicar diretamente com o Arduino utilizando o protocolo Firmata, tá? Então, vejam, ó, que eu posso, né, utilizar esse protocolo em diversas aplicações, diversos dispositivos, como smartphones, tablets, computadores, e fazer com que eles se conversem, né, utilizando a mesma linguagem aí, diretamente com os microcontroladores, tá? Então, é bem interessante. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, para conseguir fazer essa comunicação, né, com o microcontrolador, é instalar esses protocolos nos dispositivos que a gente quer que converse, né, usando essa linguagem. No Python, nós vamos utilizar a biblioteca PyFirmata, que tem, né, a linguagem, né, Firmata para se comunicar, e no Arduino, nós vamos instalar, né, vamos fazer um upload de uma biblioteca, né, de um código chamado Standard Firmata, que já vem instalado na própria instalação do Arduino. Então, se a gente for lá na ideia do Arduino, for lá em exemplos, né, em Firmata e Standard Firmata, eu vou conseguir abrir o código da Firmata e vou fazer o upload, né, no Arduino, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso aí. Então, vamos lá. Eu vou, então, chamar aqui o meu código Standard Firmata, né? Eu já abri aqui o código, mas ele está aqui justamente nos exemplos, né?
exemplos, Firmata, Standard Firmata, então está aqui, ele vai estar disponível. Então, eu abro o arquivo, já está aqui aberto, e vou carregar, né, esse arquivo no meu Arduino, tá? Eu vou chamar aqui a imagem do Arduino, eu troquei aqui a placa, agora nós vamos usar o Mega 2560, né, que é um outro modelo, vamos dizer assim, de Arduino, uma outra placa, né, onde tem uma maior capacidade, tem mais portas, né, de comunicação, o próprio microcontrolador ele é mais potente, ele tem mais recursos, tem mais memória, então é uma placa mais poderosa, vamos dizer assim, que o Arduino Uno, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos carregar, né, o Standard Firmata aqui no Arduino Mega. Vejam que o que aconteceu aqui, com relação à porta serial, é o seguinte, ó, como eu pluguei uma nova placa, né, no computador, apesar de ter utilizado a mesma USB, mas ele vai atribuir uma porta serial diferente, tá? Nós estávamos trabalhando com a COM 10, né, com o Arduino Uno, e agora ele atribuiu a COM 9, né, ao Arduino Mega. Como eu falei lá atrás, essas portas são virtuais, né, elas não são portas físicas no computador. Então, é o software que está virtualizando essas portas seriais e ele designa aqui o valor da porta para cada placa, né, de Arduino que você plugar na USB do computador, tá? Então, aqui nós temos que trabalhar agora com a porta com 9 nos nossos códigos. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é fazer o upload, né, do protocolo PyFirmata no Arduino. Então, ele vai compilar e pode ver que ele, né, está passando o código para o Arduino, prontinho. Então, nosso Arduino já está preparado agora para receber, né, os comandos usando o protocolo PyFirmata. E esses comandos podem vir de qualquer plataforma que tenha suporte ao protocolo Firmata, tá? Nós vamos utilizar aqui, no caso, o Python para passar esses comandos. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso material. E vamos fazer o seguinte. O primeiro exemplo, né, que nós vamos fazer é um exemplo bem simples, onde eu vou fazer um LED piscar, né, que está conectado ao Arduino, mas eu vou passar esses comandos diretamente pelo Python, né, utilizando a PyFirmata, tá? Então, vamos entender aqui um pouquinho esse código. Então, a primeira coisa a fazer é importar, né, as bibliotecas. Eu estou importando aqui duas bibliotecas, a PyFirmata, que é a Firmata do Arduino, e a biblioteca Time, para controlar o tempo, né? Essa é a biblioteca do Python que a gente faz o controle de tempo. Na próxima linha, eu estou instanciando um objeto Bird, né, que vai ser justamente a minha placa de Arduino, que está agora na COM 9, tá? Então, eu passo aqui esse parâmetro, né, para o método Arduino da biblioteca PyFirmata, tá? E crio esse objeto que vai ser a minha placa Arduino, né, dentro aqui do nosso código. Eu tenho que definir um interador, né, um interador que vai ficar fazendo a leitura da placa, né? Então, eu defini aqui o it, que vai ser o iterador da nossa placa, né, da nossa board, que eu defini aqui, tá? E vou iniciar esse iterador. Para quê? Para que ele fique se comunicando com o Arduino e obtendo as informações, tá? Depois disso, eu preciso configurar os meus pinos, né? Nesse exemplo, nós vamos utilizar o pino 10 como um pino de output, ou seja, eu vou estar ligando e desligando esse pino 10 e essa informação está saindo, né, para algum canto, que no nosso caso aqui vai ser o LED, fazendo com que ele ligue e desligue, tá?
No próximo bloco aqui de comandos, eu tenho o while para criar o nosso loop, né? E basicamente o que esse loop vai fazer é o seguinte: escrever na porta 10 o valor 1, ou seja, vai elevar para high, né? 5 volts. Vai esperar 0,5 segundos, utilizando aqui a minha biblioteca time, né? E o método sleep. Depois, vai escrever novamente na porta 10 o valor 0, ou seja, vai desligar a low, né? Vai fazer com que o meu LED desligue. Vai esperar mais meio segundo e rodar novamente esse loop, né? Fazendo com que o meu LED fique piscando na placa, tá? No circuito. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui acontecer. Vamos lá para o nosso VS Code, onde nós temos o nosso código, tá? Então, vou aqui escolher o código, faz aqui a comunicação, e vou puxar aqui a imagem do Arduino Mega para a gente ver a execução desse código na placa. Está recebendo a comunicação, estabelecendo a comunicação e rodando aqui o nosso código. Então, é o código do Python, né, que está ligando e desligando a porta 10, fazendo com que o meu LED conectado à porta 10 pisque. Tá? Muito bem. Então, funcionou aqui também legal. Vamos voltar, então, para o nosso material. Vou dar um Ctrl C para parar aqui a interação. E vou voltar aqui para o nosso material, para a gente continuar. Então, pessoal, isso abre uma série de possibilidades, né? Onde nós, por exemplo, podemos fazer o seguinte, ó, nesse próximo exemplo. Eu vou configurar, né, o Python para que, ao receber um determinado sinal, né, do Arduino, ele mostre uma mensagem, né, aqui no computador, né, numa caixa de diálogo do próprio, né, Windows, tá? Então, para isso, eu posso fazer o seguinte, ó, para isso eu posso utilizar uma biblioteca, né, do Python chamada tkinter, tá? Essa biblioteca é uma biblioteca que nos disponibiliza, né, métodos e funções para eu criar interfaces gráficas no Windows, tá? Então, eu posso criar caixas de diálogo, né, caixas de texto, caixas de mensagem, utilizando essa biblioteca. Então, ela serve para a gente fazer essa interface do usuário, né? E tanto receber informações, né, como mostrar informações através aí das caixas de diálogo do Windows, tá? Então, eu vou utilizar essa biblioteca para fazer o seguinte: quando eu detectar um determinado evento no Arduino, essa biblioteca surgir, né, uma mensagem no Windows, tá? Nesse exemplo, nós vamos fazer o seguinte: eu tenho um push button, né, no nosso circuito do Arduino Mega, e quando eu clicar, né, nesse push button, eu vou fazer surgir aqui uma caixa de mensagem, né, uma notificação, dizendo que esse botão foi pressionado, tá? Mas isso pode ser, né, outras coisas, pode ser, por exemplo, um sensor, né, que ao chegar a um determinado limite de valor, seja, né, alertado com uma caixa de mensagem, né, que se chegou a um valor crítico, uma temperatura, enfim, né, eu posso trabalhar com essas possibilidades utilizando aqui a biblioteca tkinter, tá? Então, vamos utilizar, então, o nosso circuito para criar esse evento através do push button e fazer com que apareça aqui essa mensagem de notificação, tá? Então, vamos voltar aqui para nosso
IDE do Python, que eu estou utilizando, VS Code, e vamos dar uma olhada aqui nessa codificação, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Fazendo aqui o seguinte. A primeira coisa a fazer é importar as bibliotecas necessárias, né, para o nosso código. Então, eu estou importando a biblioteca PyFirmata, né, a biblioteca Time, a biblioteca Tkinter, né, que nós acabamos de falar, e estou importando uma parte da biblioteca Tkinter chamada MessageBox, que é justamente um box de mensagem que eu posso acioná-lo, né, através aqui do código do Python, tá? Continuando aqui no código, eu estou criando aqui o meu objeto, né, que vai ser a nossa placa, novamente, na Com9. Aqui o nosso iterador, startando aqui o iterador, tá? Depois, o que é que eu preciso fazer? Definir os meus pinos, né, de entrada e saída. Então, essa aqui é uma outra forma da gente definir os pinos, né? Então, eu consigo definir os pinos colocando essa informação direto aqui no pino. Ó. Então, é um pino digital, é o pino 3, é um pino de entrada. Ou seja, ele vai receber o sinal quando eu apertar o push button, né? E vou guardar esse pino, né, numa variável aqui chamada digital input. E o meu LED, né, ele vai estar conectado aqui no pino 10, né, vai ser um pino digital também e um pino de output, né, já que eu vou estar mudando o estado desse pino quando eu perceber que o push button foi clicado aqui pela porta 3, né, do Arduino, tá? Depois disso, eu venho aqui para a minha seção de loop, né, onde basicamente o que eu vou fazer é ler a porta 3, tá? Se essa porta 3 for verdadeira, ou seja, se ela for clicada, eu vou ligar o LED, né, que está aqui no pino 10. E vou lançar uma message box notification, né? Vou lançar uma notificação na tela dizendo que o botão foi pressionado, tá? E depois disso, quando eu der o OK, né, nessa caixa de diálogo, eu vou desligar novamente o meu LED, vou esperar 0,1 segundo e ele vai ficar fazendo essa interação, tá? Eu só coloquei aqui uma função print para ele mostrar aqui no terminal se é verdadeiro ou falso essa leitura, né, que ele fez na porta 3. Vai ser 0, vai ser falso, e 1 vai ser verdadeiro. Então, vamos lá, vamos ver se vai, né, funcionar o nosso controle aqui do Arduino. Então, deixa eu puxar a imagem do nosso Arduino Mega, tá? Vou rodar aqui o nosso código. Vou rodar aqui o nosso código e vamos ver o código sendo executado, tá? Então, vejam, a leitura do pino 3, né, está sendo no estado falso, ou seja, está sendo 0, tá? Então, nada acontece. Quando eu clicar agora aqui o botão, o que é que vai acontecer? Vou mostrar uma notificação que o botão foi pressionado, né, e o meu LED foi devidamente acionado, tá? Então, deixa eu dar aqui um OK. O botão, né, o LED vai se apagar e ele vai entrar aqui no loop até que eu clique novamente e apareça a notificação, tá? E aqui vejo que o estado do botão mudou para true, né? O estado da porta mudou para true, acionando então a minha message box. Só vai continuar quando eu der aqui o OK, vai apagar o LED e assim vai continuar. Ok? Então,
Nós fizemos aqui, né, uma integração de algumas tecnologias diferentes, o Python, né, bibliotecas que criam interfaces, né, gráficas do Python, protocolos de comunicação utilizando a PyFirmata, né, e a porta serial, tá? Então, né, abre aí uma série de possibilidades, né, e diversidade de aplicações que a gente pode fazer, juntando aí essas potencialidades, né, de cada uma das tecnologias, tá? Muito bem, então vamos voltar aqui, vou dar um Ctrl+C para parar o nosso código, vamos voltar aqui para o nosso material, e vamos assistir agora, pessoal, um vídeo, né, que eu criei, está lá no meu canal, né, está aqui o endereço do meu canal lá no YouTube, onde eu coloco, né, vídeos com uma série de aplicações, de integrações, né, do Arduino com Python, análises do Seis Sigma utilizando o Python, né, e uma das aplicações, né, que tem um vídeo lá no canal é justamente essa integração do Arduino com Python num dispositivo de medição da oxigenação do sangue, tá? Então, eu utilizei um sensor, né, que é os mesmos sensores utilizados em aparelhos de medição de oxigenação, só que aqui eu liguei ele, né, no Python, e a gente consegue fazer a leitura, né, à medida que eu coloco o dedo no sensor, e eu consigo fazer aqui o gráfico mostrando, né, o nível de oxigenação do sangue, tá? Então, vamos lá, vou mudar aqui para o vídeo, né, do YouTube, nós vamos assistir o passo a passo de como criar, né, essa aplicação, ok? Então, vamos lá. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a integração do Arduino com o Python e desenvolvermos uma aplicação onde será possível medir a oxigenação do sangue e apresentar um gráfico do Python na tela do computador. Para isso, nós vamos utilizar uma placa denominada MAX3010. Essa placa vem com um sensor capaz de fazer a medição da oxigenação do sangue. Entretanto, para usar essa placa com o Arduino, a gente precisa fazer uma pequena modificação no circuito, que consiste em remover esses 3 resistores que vêm originalmente na placa. Por que isso? Porque esses resistores eles estabilizam o sinal em torno de 1.8 volts. E nós sabemos que o Arduino trabalha com sinais de 5 volts. Então a gente vai retirar esses resistores, a placa vai ficar sem os resistores, como aqui nós estamos vendo na figura, e nós vamos aplicar resistores externos com outros valores para estabilizar o sinal com 5 volts, ok? Bom, para fazer a correta ligação da placa MAX3010 com o Arduino, nós precisamos seguir esse esquema de ligação. O primeiro pino é o pino de alimentação VI, que vai ser conectado aos 5 volts do Arduino. Os 2 próximos pinos são pinos de comunicação. Então, nós vamos ligar o SCL ao pino A5 e o SDA ao pino A4. Essa ligação se refere ao Arduino Uno, como a gente vê aqui na pinagem do Arduino Uno. Esses 2 pinos, A4 e A5, se referem à comunicação I2C. Por isso, nós estamos ligando nesses pinos. Se você for utilizar um outro Arduino, como o Mega ou como o Nano, é interessante que você veja a pinagem referente ao I2C do Arduino correspondente e faça a devida correção na conexão. O próximo pino é o pino de sinal digital, que nós vamos ligar no pino 2 do Arduino. E o último pino é o pino de terra, ground, que nós vamos ligar no pino ground do Arduino. Vejam que aqui nós vemos 3 resistores, que são aqueles resistores externos que eu comentei. Nós vamos utilizar 3 resistores de 10 kΩ em paralelo com cada um dos sinais do Arduino. Isso vai fazer com que a gente estabilize o sinal em 5 volts. Bom, aqui nós podemos ver como vai ficar a ligação.
Então, nós vemos aqui, né, o pino de alimentação, os pinos de comunicação e o pino ground. Veja que eu conectei em paralelo aos 3 pinos de sinal os resistores de 10 kΩ. Com isso, a gente vai fazer a correta ligação dos sinais da placa com o Arduino. Bom, pessoal, o próximo passo é baixar os arquivos com os códigos que nós vamos utilizar na nossa aplicação. Então, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link do GitHub, onde vocês podem baixar todos os arquivos que a gente vai utilizar. Então, o primeiro arquivo é o Max3010, que é uma biblioteca do Arduino para fazer a correta aplicação da placa Max3010. Então, você vai baixar o arquivo, descompactar e colocar a pasta dentro desse caminho Libraries do Arduino, que com isso ele vai fazer a instalação da biblioteca. O próximo arquivo é o arquivo serial oxímetro.py, que é o arquivo Python, que nós vamos executar no Python, né? E o próximo arquivo é o serial max3010.ino, que é o arquivo do Arduino em C++, que nós vamos utilizar para carregar o Arduino e ele fazer a leitura e a comunicação que nós precisamos. Agora, pessoal, é importante, antes de rodar o arquivo do Python, instalar 2 bibliotecas que geralmente não são instaladas como padrão com o Python, que é a biblioteca PySerial e a biblioteca DrawNow. Então você vai abrir um terminal, né, do seu computador, terminal de comando, e vai colocar as instruções pip install PySerial, ele vai instalar, e depois o pip install DrawNow. A gente precisa dessas 2 bibliotecas instaladas para gerar os nossos gráficos e fazer a correta comunicação com a porta serial. Bom, pessoal, agora que nós instalamos as bibliotecas necessárias, estamos com os códigos no nosso computador, eu vou aqui no IDE do Arduino verificar qual é a porta de comunicação que o Arduino está utilizando. No meu caso aqui, ele está usando a COM3. Pode ser que no computador de vocês ele esteja usando uma outra COM. Então é importante verificar essa informação, que nós vamos ajustar o nosso script do Python para fazer a comunicação com essa mesma porta. Bom, no caso aqui o meu Arduino já está com o arquivo carregado no microcontrolador, mas caso, né, vocês não estejam ainda com ele carregado, nós vamos carregar através dessa opção, esse comando, onde ele vai compilar, né, o nosso arquivo e vai carregar no Arduino. E pronto, nosso Arduino já está preparado para fazer a leitura e enviar os valores para a porta serial COM3. Bom, pessoal, como último passo para a gente rodar a nossa aplicação, eu estou aqui com o script do Python aberto e nós vamos verificar aqui na linha 10 qual a porta serial que eu estou pedindo para o Python fazer a leitura dos valores. Tem que ser a mesma porta que nós acabamos de carregar o script no Arduino. Então, estou utilizando aqui a COM3. Se na sua instalação você está utilizando uma outra porta serial, e isso é automático, quando você liga o Arduino, o computador vai selecionar automaticamente uma porta COM, eu vou aqui e vou mudar o valor correspondente ao que você estiver utilizando na sua instalação. No meu caso aqui, a COM3, eu vou deixar aqui o valor COM3. Bom, o script é bastante simples, ele importa, né, as bibliotecas necessárias, cria o objeto porta serial que eu vou utilizar para chamar a leitura da porta serial com os valores. Vou dizer que o meu plot, que o meu gráfico vai ser atualizado automaticamente. Crio uma função para gerar o gráfico e fazer a atualização do gráfico à medida que venha um novo valor de oxigenação na porta COM3. E, por último, vou ficar lendo a porta COM3. Então, quando tiver um valor lá na porta COM3, ele vai trazer esse valor para dentro do meu gráfico. Ok? Então, vamos rodar a nossa aplicação e ver o sistema funcionando. Então, vou pedir aqui para rodar. Vou colocar o dedo no sensor de leitura
e o gráfico vai começar a ser gerado com os valores lidos na porta COM3. Então, o Python vai ler os valores disponibilizados agora pelo Arduino na porta serial COM3 e vai atualizar o gráfico com esses valores. É importante deixar o dedo alguns segundos, encontrar uma boa posição para ele estabilizar as medições. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aplicação. Deixem os comentários na seção de comentários e até a próxima. Obrigado. Então, pessoal, vocês viram aí como que a gente pode fazer, né, uma integração, né, do Arduino com o Python e gerar diversas aplicações das mais flexíveis possíveis, né? Então, abre muito aí a nossa mente para combinar tecnologias, combinar sensores, né? E aí a gente pode criar novas aplicações aí, juntando, né, essas possibilidades, esses recursos que temos hoje aí disponível, né, no mundo da tecnologia, tá? Então, vamos lá, vamos para o nosso último tópico desse mini curso, que é falar um pouquinho sobre duas placas, né, com microcontroladores também, uma chamada SP32 e a SPCAM. Então, pessoal, assim, existem também, né, outras placas, né, com outros recursos, outras possibilidades, que a gente também pode utilizar, né, por exemplo, a IDE do Arduino para fazer programação e também trabalhar com essas placas, né, em projetos diversos, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a SP32, tá? Essa plaquinha, vamos ver aqui um pouquinho as especificações dela. Ela, por exemplo, já vem com Wi-Fi, né? Eu já consigo conectar essa placa a um roteador, tá? Ela já vem com Bluetooth, então eu posso utilizar o Bluetooth para fazer comunicação com o celular, por exemplo, ou com outros dispositivos, né, que usem Bluetooth, tá? E ela tem um hardware, né, bem robusto, tá? Ela trabalha a 40 MHz, né? Ela tem aí um sensor Hall embutido, onde a gente pode utilizar para fazer algumas aplicações de aproximação, né, de algum objeto, por exemplo. Ela vem com uma série de possibilidades de comunicação, como a própria serial, I2C, né, e outros protocolos diferentes aqui de aplicação. Ela vem com um sensor analógico digital e também digital analógico, então você pode utilizar, né, sensores que trabalham com entradas analógicas e transformar em digital, né, com esses conversores, tá? E ela trabalha, ó, com uma voltagem em torno de 3,6 volts, então mais baixa, né, do que a Arduino, fazendo com que você tenha, né, um ganho de bateria, né, de duração de bateria, etc., caso sua aplicação esteja trabalhando, né, sendo alimentada por baterias, por exemplo, tá? Então, essa é a SP32, né? Vejam que ela também, né, tem uma entrada USB, a gente faz a comunicação, né, com ela também através aqui da porta USB, tá? E a última plaquinha que eu queria mostrar para vocês é a SP32CAM, né, que é uma plaquinha derivada da SP32, ó, né, que também vem com Wi-Fi, vem com Bluetooth, né, vem com menos portas do que a SP32, que ela é menorzinha, né, mas ela vem com um recurso interessante, que é uma câmera, né, que é uma câmera de vídeo. Então, você pode criar aplicações, né, de captura de imagem, inclusive fazer streaming dessa imagem diretamente conectando na tua rede Wi-Fi, né, e criando um servidor, né,
de IP. Então, eu consigo criar um servidor com IP, com ela, fazer o streaming, né, de imagens e, por exemplo, acessar esse IP através do meu celular e ver a imagem que ela está gerando. Então, só para a gente ver essas plaquinhas, deixa eu pegar aqui a imagem, né, a nossa câmera aqui das plaquinhas. Então, nós temos aqui, ó, uma SP32, né, uma plaquinha SP32. Vejam que ela é bem menor, inclusive, do que a própria Arduino Uno, né, e bem mais poderosa, tá? E eu tenho aqui duas plaquinhas SP32CAN, né, que são essas plaquinhas aqui, ó, que já vem com uma câmerazinha, né, conectada, tá? E só para a gente ver um exemplo aqui de aplicação, eu tenho essa SP32CAN, que já está configurada, né, ela já gerou um endereço IP, já se conectou, né, à minha rede interna aqui, Wi-Fi, e eu posso acessá-la através do browser, né, e ver o que ela está gerando aqui de imagem. Então, vamos lá. Vamos aqui no browser. Ela se conectou aqui através do endereço, né, interno. Então, ela vem aqui também com uma série de configurações, né, que eu posso fazer. E aqui eu posso colocar, por exemplo, Start Streaming, que ela vai gerar, né, as imagens e fazer o streaming aqui dentro da rede interna aqui da minha casa. Eu posso, por exemplo, abrir, né, um caminho, abrir uma porta no meu roteador, né, da operadora, e abrir nessa porta, né, do meu roteador, eu posso acessar, por exemplo, esse endereço de fora de casa, utilizando o celular, e ver essa imagem que está sendo gerada aqui pela minha SP32. Ela também tem reconhecimento de imagem, né? Você consegue fazer reconhecimento de rosto com ela, tá? Então, é uma plaquinha bem interessante aí para fazer uma série de aplicações. Muito bem, vamos parar aqui o streaming, voltar aqui para o nosso material. E, por último, pessoal, tem aqui algumas referências, né, de alguns links aí, de alguns canais no YouTube, que são bem interessantes, que eu utilizo bastante, né, para aprender, né, sobre as placas, sobre essas tecnologias, tá? Então, tem alguns na língua inglesa, alguns, né, aqui na língua portuguesa, o WRKits é bem conhecido aqui no Brasil, tem muito material interessante, né, que ele explica passo a passo de eletrônica, de Arduino, né, de conexões, então bem interessante, tá? Brincando com ideias, também é brasileiro, e é muito voltado para criança, né? Apesar de ser conteúdo para todo mundo, mas tem uma didática muito boa para criança, tá? Tem um curso em vídeo, né, que também tem diversos vídeos mostrando como aprender Python, Java, outras linguagens, também um linguajar bem interessante aí para criança também, né, para adolescente, tá? Bom, pessoal, então é isso, né? Chegamos no final do nosso mini curso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu preparei para vocês, e a ideia é justamente abrir, né, a mente da gente para novas possibilidades, né, integrando tecnologias diferentes para encontrar soluções inovadoras, né, porque a inovação não é só algo que ninguém nunca apresentou, mas sim também a junção, né, de ideias existentes, de tecnologias existentes para criar uma nova solução. Então é isso, né? Qualquer coisa, podem entrar em contato, podem procurar aí no meu LinkedIn, Afrânio Filho, e estou à disposição para tirar dúvidas, né, e falar sobre tecnologia, né, com vocês. Um abraço e até a próxima.